Seja bem-vindo para mais um vídeo, tá? Dessa vez aqui um vídeo diferente, tá? Não vamos resolver uma questão de elétrica. A gente vai resolver aqui uma questão de mecânica quântica, exercício 1.7 do livro do Griffiths, tá? E ele pede para a gente provar isso daqui, tá? Esse vídeo vai ser um pouco longo porque eu vou fazer uma análise completa aqui para a gente provar essa ideia aqui, né? Que a derivada do momento em relação ao tempo é igual, né, a menos a parcial do potencial em relação a x. Então a gente vai provar isso, tá? Mas primeiramente eu tenho que saber aqui quem é o momento, né? E da própria mecânica clássica a gente tira a ideia de que o momento é esse produto aqui, né? É a derivada do valor esperado de x em relação a t, né? Só que eu tenho o seguinte, quem é esse cara, né? Quem é esse produto do valor esperado de x em relação a t? Então a gente tem aqui o valor esperado de x, ele é igual à integral aqui de menos infinito a mais infinito de x, né? E a nossa função aqui, quadrado dx, né? Então, beleza. Então, eu tenho que saber primeiro quem é o momento. Eu sei que o momento é o produto da massa pela derivada, né, do nosso valor esperado para x em relação ao tempo. E eu sei que o valor esperado pode ser escrito nesse caráter aqui, tá? O que é que eu tenho? Eu tenho que esse cara aqui, ele também pode ser reescrito, né? Porque eu sei, né, que esse cara aqui é o produto da função pelo seu conjugado. Beleza. Então isso quer dizer que quando a gente for fazer essa derivada aqui, ó, quando a gente for fazer essa derivada, a gente vai ter o seguinte, ó, menos infinito a mais infinito de x parcial aqui, tá? Então a gente vai fazer uma parcial aqui em relação a t desse cara, tá? Desse cara aqui, ó. Mas quem é esse cara? Esse cara é esse daqui que a gente acabou de reescrever, tá? Então eu vou colocar ele aqui, ó. Ó, legal, né? Dx, tá? Beleza. Então, eu vou fazer agora, como a gente tem uma dependência do tempo dos dois aqui, né? A gente vai fazer uma regra do produto, né? Então, a gente vai ter que isso daqui, ó, a derivada do valor esperado de x em relação ao tempo é igual, né? Deixa eu só dar uma melhorada aqui. É igual ao seguinte, ó, vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito de x, né? E aí a gente vai fazer essa parcial agora, então vai ficar... vou botar entre parênteses mesmo, né? Vai ficar a derivada do primeiro vezes segundo, então vou repetir o segundo aqui, vezes a derivada do primeiro, mais, ficou feio aqui, né? Mais o segundo, o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Então, a derivada do conjugado aqui em relação ao tempo. Dx, né? Beleza? Tranquilo. O que é que eu posso fazer agora? Bom, eu sei pela equação de Schrödinger, né? Porque a equação de Schrödinger diz que isso daqui, ó, parcial em relação ao tempo é igual a menos h cortado quadrado sobre 2m, parcial quadrado, segunda, né? A parcial segunda ordem, x quadrado, mais o potencial vezes a função, né? Então, essa daqui é a equação de Schrödinger, né? E vê, ó, que eu tenho aqui parcial da nossa função em relação a t. E aqui, ó, parcial da nossa função em relação a t e parcial do conjugado da função em relação a t. Tá? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, vou dar uma melhorada nisso aqui e tentar isolar essa parcial aqui em relação a t para substituir lá em cima, tá? Como é que eu posso fazer isso? Eu vou dividir os dois lados por 1 sobre IH cortado. O que é que eu vou obter? Vou obter parcial em relação ao tempo aqui igual a menos H cortado que eu estou dividindo, né? Vai ficar H cortado sobre 2IM, parcial aqui, mais I, opa, peraí,
1 sobre IH cortado V vezes o potencial. Aí vê o seguinte, pessoal. Para dar uma ajeitadinha e deixar bonitinho aqui, eu vou escrever I elevado a menos 1 igual a menos I. Tá? Ou seja, esse inverso que a gente tem aqui, ó, que é I elevado a menos 1, a gente pode escrever como menos I. E aí a gente tem, portanto, que essa parcial em relação a t, ao tempo, é igual a, como vai ficar menos i, fica IH, né, cortado, sobre 2m, parcial em relação a x aqui, segunda ordem, né, menos i sobre h cortado, e esse cara aqui. Então, essa é nossa equação de Schrödinger, né? E a gente vai substituir isso daqui, ó, essa parcial da nossa função em relação ao tempo aqui. Só que a gente também tem um conjugado. No caso do conjugado, a gente tem o seguinte, ó, da nossa função conjugado em relação ao tempo. Vai ser a mesma coisa, só que com o sinal trocado aqui, né? Então vai ficar 2m, parcial aqui, ó, mais i sobre h cortado. H cortado é nosso potencial vezes a função conjugada aqui. Isso aqui conjugado. Pronto, beleza. Então a gente já descobriu aqui quem a gente vai substituir lá agora, tá? Então, vamos substituir lá no nosso integral. Então eu tenho aqui, ó, que essa derivada do nosso valor esperado em relação ao tempo vai ser igual, né, a integral aqui de menos infinito a mais infinito de x. Agora eu vou abrir um colchete, vai ficar esse cara aqui vezes i h cortado sobre 2m, parcial aqui, né, menos i sobre h cortado, nosso potencial aqui, mais, né, mais, vou abrir outro aqui, porém a gente tem a nossa função aqui, e vai ficar menos i h cortado sobre 2m, parcial da nossa função conjugada aqui, mais i sobre h cortado, nosso potencial aqui. Pronto, beleza. Isso tudo aqui na dx. Aí vê o seguinte, pessoal, ó, vai acontecer uma coisinha aqui, porque essa função conjugada aqui, o conjugado, né, da nossa função, ela vai multiplicar esse termo aqui, aí vai ficar i sobre h cortado, potencial, aí vai ficar nossa função vezes o conjugado dela. Vai dar aquele modo, né? E desse lado, e nota, negativo. Desse lado aqui vai ficar a mesma coisa, porque eu vou fazer o produto aqui, só que com sinal positivo. Então isso quer dizer, ó, que quando a gente fizer esse produto, isso daqui vai embora, tá? Ou seja, vai ficar agora apenas integral aqui de menos infinito a mais infinito. Menos infinito a mais infinito, né? De x. Aí vai ficar, ó, o conjugado aqui, ou melhor, vou botar aqui em evidência, né? Porque como esse cara tá indo embora, vai ficar i h cortado sobre 2m e i h cortado sobre 2m. Vou botar em evidência, ó, i h cortado sobre 2m aqui, tá? E aí agora sim, agora vai ficar, ó, integral de menos infinito a infinito de x, o nosso cara aqui, ó, tá? Parcial, né? Nossa derivada aqui de segunda ordem. E vai ficar assim, né? Nesse caráter aqui. Beleza. Que é que eu posso fazer agora? Bom, como eu tenho parcial em relação a x aqui, segunda ordem, eu posso pegar, né, uma ordem e passar aqui e colocar em evidência, né? Meio que fazer isso aí, ó.
fazer isso aqui, ó, I, H cortado sobre 2M, integral aqui, de menos infinito a mais infinito, de x, e fazer isso aqui, ó. Vai ficar, ó. Vai ficar isso aqui, né? Parcial aqui, de primeira ordem, menos essa parcial aqui de primeira ordem também, ó. E aí, a gente pode fazer aqui, no caso, uma integração por partes, né? Porque eu tenho essa derivada, que seria esse parcial x, isso tudo aqui seria o meu dv, né? Quando eu integro, esse parcial some, tá? Para não repetir, pessoal, senão a minha mão já está doendo aqui. Então, ó, esse parcial some, aí fica uv, né? uv vai ser x vezes isso tudo daqui de dentro, definido em menos infinito a mais infinito. Isso daí a gente joga para zero, tá? E aí vai sobrar quem? Dessa brincadeira, dessa integração por partes, vai sobrar apenas VDU. V é isso daqui de dentro, esse daqui é meu V, né? E du vai ser a derivada de x em relação a x, que dá 1. Então a gente vai ter aqui, ó, no caso, menos i, h cortado sobre 2m, integral aqui, integral de menos infinito a mais infinito, certo? Disso tudo aqui, ó. Deixa eu até copiar e colar aqui. Disso tudo aqui, tá? Então, para a gente economizar um pouco de pulso, tá? Porque minha mão, só disso daqui que a gente fez já tá doendo um pouquinho já. Então, beleza. Então, isso daqui, pessoal, tá? Por enquanto, a nossa derivada, né? Do valor esperado em relação ao tempo. Só que a gente ainda pode fazer mais uma coisinha aqui, ó. Para não confundir, eu vou ter que abrir essa conta agora. Então, a gente vai fazer IH cortado sobre 2M. A integral da soma é a soma das integrais, né? Então, a gente vai ter aqui integral de menos infinito a mais infinito. De menos infinito a mais infinito desse cara aqui. Parcial em relação a x. Menos a integral aqui de menos infinito a mais infinito desse cara aqui em relação a x, né? O dx aqui que eu acabei esquecendo de colocar. Dx menos dx, tá? A gente tem isso aqui. Eu vou pegar esse último termo aqui e fazer uma integração por partes aqui, tá? Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui e vou substituir ele. Por quem? Por esse cara aqui, ó. Integral de menos infinito a infinito disso daqui vai ser igual a uma integração por partes que a gente vai fazer aqui. Ou seja, meu v é esse cara que já está derivando. Aí vai ficar só isso daqui, ó. Definido de menos infinito a mais infinito. Lembrando que isso daqui é o nosso termozinho lá, que eu acabei escrevendo lá em cima. Tá? Isso daqui vai dar zero, tá, pessoal? Essa definição de menos a mais infinito vai dar zero. Aí vai ficar menos a integral aqui. Opa, a integral de menos infinito a infinito. Aí a gente faz o seguinte, vai ficar VDU, né? Meu V é esse cara, DU é a parcial aqui desse cara em relação a x, né? dx, tá? Então, a gente acabou aqui, né, de resolver o nosso problema. Beleza, 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 beleza. O que é que eu posso fazer agora? Bom, a gente pode pegar aqui agora e jogar lá no nosso problema, né? E aí a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter que a derivada aqui em relação ao tempo é igual a menos IH cortado, IH cortado sobre 2M,
integral de menos infinito a mais infinito de x não, né? É disso daqui, parcial aqui em relação ao tempo, em relação ao tempo não, em relação a x, né? É dx. Beleza. Aí, ó, eu tenho um menos aqui, né? Porque isso daqui vai a zero. Eu tenho um menos aqui. Eu tenho um menos aqui, tenho um menos aqui. Vai ficar mais. Infinito a mais infinito. Da mesma coisa aqui, né? Ou seja, a gente vai fazer uma soma aqui. No final vai ficar duas vezes eles, né? Não é isso, pessoal? Então, no final aqui, ó, portanto, a gente tem que esse cara aqui, em relação ao tempo, é igual a menos, vai ficar duas vezes esse integral, então esse 2 daqui de baixo vai embora. Então vai ficar isso aqui, ó, m integral de menos infinito a mais infinito, né, desse cara aqui. Então, essa daqui é o nosso resultado, né? Ou seja, é a derivada do valor esperado em relação ao tempo. Portanto, o nosso momento, ele é quem? Finalmente, é o produto da massa por isso aqui. Como aqui eu tenho o inverso da massa, né? Vai sobrar só menos IH cortado, integral disso tudo aqui, né? Então, só vou dar uma copiada e uma colada aqui. Só dar uma copiada e uma colada ali. Então, esse é o nosso resultado. Tá? Então, esse aqui é o nosso resultado. Beleza, então já sei que é um momento. A gente tem que calcular a derivada, né, em relação ao tempo desse cara e provar que vai ser igual a menos a parcial do potencial em relação a x. Então, essa derivada aqui, em relação ao tempo, tem que ser igual, né, a parcial do potencial menos parcial do potencial em relação a x, né? Então, beleza. Quando a gente for fazer essa derivada aqui, ó, aí vai ficar o seguinte, vai ficar menos IH cortado, integral aqui de menos infinito a mais infinito, né? Da parcial aqui em relação ao tempo, disso tudo aqui de dentro, né? Ou seja, parcial aqui, parcial em relação a x, dx, né? Vai ficar isso aqui, ó. Beleza, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou começar aqui embaixo e eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. Deixa eu só... que eu estava tentando gravar outro vídeo aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, pessoal, ó. Vai ficar menos IH cortado, menos IH cortado aqui, eita, H cortado, tá? Essa parcial daqui, como a gente tem, né, a dependência do tempo nesses dois caras, a gente faz de novo uma regra do produto, né? E aí a gente vai abrir isso aí. Então vai ficar menos infinito a mais infinito. Vai ficar parcial desse cara, né, derivado do primeiro aqui, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada, né, do segundo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Já falar parcial. Vou fazer o seguinte, parcial. Vou fazer o seguinte, pessoal, ó, vou botar assim, tá? Parcial aqui de, ó, vou deixar nesse caráter aqui pra gente fazer uma coisinha. Dx. O que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Esse cara aqui ficaria da seguinte maneira, né? Ele ficaria desse jeito aqui, parcial primeiro em t, depois parcial depois em x, né? Ou melhor, parcial primeiro em x e depois parcial em t, né? E aí é que eu falo, a vocês, tanto faz, tá, pessoal? Tem um teorema no cálculo, se eu não me engano é teorema de Fubini, tá? Isso vale tanto para as integrais, quando você vai integrar em duas variáveis, né, diferentes, em dx e dy, por exemplo, você integra primeiro em x, pega esse resultado e depois integra em y, né? A mesma coisa vale aqui, ó. A gente pode derivar esse cara primeiro em relação a x, depois em relação a t.
ou a gente pode pegar esse cara e derivar primeiro em relação a t e depois em relação a x. Isso é válido, ou seja, a gente pode comutar aqui, né? Então, é válido isso daqui, tá, pessoal? E aí, o que é que eu vou fazer? No lugar de deixar nesse caráter aqui, primeiro em relação a t, que é o que a gente tem que fazer, eu vou mudar. Eu vou tirar isso daqui e vou botar assim, ó. Deixa eu só voltar aqui. E a gente vai ter isso aqui, ó. Vou botar aqui primeiro em x e aqui em t, tá? Ah, mas por que tá fazendo isso? Porque vê o seguinte, ó. Parcial desse cara, da função conjugada em relação a t e da função em relação a t, não é o que a gente descobriu lá em cima na equação de Schrödinger? Olha só, eu já conheço eles. Então, agora é só jogar lá embaixo, tá? Então, vou botar eles aqui, beleza? E aí, o nosso problema ele vai crescendo aqui. Então, a gente vai ter isso, integral de menos infinito a infinito, menos infinito a infinito. E aí, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, vai ficar parcial desse cara. Quem é esse cara? Esse cara aqui é menos IH cortado sobre 2M, IH cortado sobre 2M, parcial aqui em relação a x, mais I sobre H cortado, I sobre H cortado, o nosso potencial vezes o camarada aqui, lembrando que esse é o conjugado, então aqui está conjugado, é o conjugado. Parcial aqui em relação a x, tá? Isso mais quem? Isso mais, e aí a gente vai ter aqui, ó, esse cara, vezes, aí vai ficar IH cortado sobre 2M, parcial aqui em relação a x, menos I sobre H cortado, né? Vezes isso aqui, né? Beleza. Isso tudo na dx. Beleza, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso ir abrindo aqui e ver o que é que eu vou chegar, né? Então vai ficar integral aqui de menos infinito a mais infinito. Menos infinito a infinito. E aí a gente tem o seguinte, pessoal, ó. Vamos prestar atenção. Ah, eu acabei esquecendo, galera. Tem o parcial em relação a x aqui na frente, né? Então vai ficar parcial aqui em relação a x. Beleza, então agora é o seguinte. Eu vou repetir todo mundo que está aqui na frente. Todo mundo que está aqui na frente, eu vou repetir aqui. E a gente vai dar um pulo, vocês vão ver que o pulo vai ser grande para não deixar o vídeo longo, tá? A gente já tem quase 20 e poucos aí minutos. E aí é o seguinte, ó. Eu vou botar aqui mais o nosso camarada aqui. Só que a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Nota que a gente tem um parcial ali em relação a x, né? Então, esse parcial eu vou jogar para dentro. E aí a gente vai ter IH cortado sobre 2M, parcial, né? A terceira derivada aqui da nossa função em relação a x, terceira ordem, né? Menos I sobre H cortado, aí V. Vê que o potencial depende de x, né? Então, a gente vai ter isso daqui, pessoal. De novo, mais uma regra do produto, ó. Olha só. Dx. Tá? A gente vai ter isso daí de novo. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. IH cortado, integral de menos infinito a mais infinito, menos infinito. Ah. Menos... Que merda, velho. Menos infinito. Ficou muito embaixo agora. Menos infinito a mais infinito. E aí é o seguinte, eu vou repetir aqui, essa galerona aqui, eu não vou repetir eles de novo, né, pessoal? Porque eu só vou trabalhar com aquele ali. Então vai ficar mais
a função conjugada, aí vai ficar IH cortado sobre 2M, e aí vai ser o seguinte, ó, parcial, a derivada terceira ordem aqui, né, da função, menos I sobre H cortado, aí vai ficar o seguinte, ó, I sobre H cortado, derivada do primeiro, né, então vai ficar parcial do nosso potencial aqui em relação a x, então ele já apareceu aqui, né? Legal. Já apareceu legal aqui em relação a x. Mais, e aí vai ficar, ó, a derivada do segundo, né? Beleza, beleza, beleza. Não tá faltando mais nada, pelo menos creio que não, né? Então, beleza, dx. O que é que eu posso fazer agora? Aí vem o seguinte, pessoal. Vou multiplicar agora esse cara por essa galera aqui, tá? E aí a gente vai ter nossa função toda. Agora eu vou repetir todo mundo para a gente ver o que é que a gente pode fazer. Menos infinito é infinito. Vou tentar repetir todo mundo agora. Vou colar aquela partezinha que a gente tinha. Vamos tentar dar uma maneirada aqui no tamanho das letras. Então, ó, vai ficar isso daqui, né? IH cortado sobre 2M. Parcial aqui x ao cubo não, x a terceira aqui na parcial, né, terceira ordem, menos, aí vai ficar isso daqui, i sobre h cortado, aí vai ficar esse cara aqui, parcial v, parcial x, mais, de novo ele está negativo, todo mundo vai ficar negativo aqui. Aí vai ficar v parcial do camarada aqui em relação a x. Beleza? Acho que agora foi isso, né? Então eu peguei ele aqui, joguei para cá, a gente jogou nesse termo, a gente jogou nesse cara aqui, né? Então vem I, H cortado, parcial em relação a x e tal. Beleza, tranquilo. O que é que vai dar, pessoal? Ó, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou pular algumas coisas aqui. Porém, eu creio que vocês já vão visualizar uma coisa, né? Quando eu pegar esse cara, multiplicar por esse daqui, ó, a gente vai ter IH mais IH cortado V, né? O nosso conjugado aqui da função, parcial da função em relação a x. E a gente tem a mesma coisa aqui, porém com sentido oposto. Ou seja, esse cara aqui vai embora, tá? Beleza, vai sobrar quem? Vai sobrar esse termo, tá? Vou botar em azul. Vai sobrar esse termo e esse termo aqui, pessoal. Quando a gente fazer essa integral de menos infinito a mais infinito, esse cara vai a zero, tá? Esse cara aí vai a zero, beleza? E aí o que é que vai acontecer? Vai sobrar apenas pra gente mesmo, que o que nos interessa, inclusive, esse camarada aqui, ó. Que é ele que nos interessa, tá? E nota que ele tá negativo, né? E aí, opa, esqueci um sinal negativo aqui, não foi, pessoal? Deixa eu dar uma olhada. Ó, esqueci de acompanhar o sinal negativo. Ainda bem que eu lembrei, ó. Então tem um sinalzinho negativo aqui. Um sinalzinho negativo aqui. E aí a gente vai ter o seguinte, vai ficar menos IH cortado, tá? Integral de menos infinito a mais infinito. Aí vem o seguinte, pessoal. Esse produto da função pelo seu conjugado, a gente já sabe quem é, né? Então vai ficar menos parcial v em relação a x. Isso daqui, né? Olha que legal. Não é isso? E o IH cortado aqui, né? Ou seja, esse menos já é daqui. Eu esqueci de botar o IH cortado. Droga, vou ter que escrever de novo. Pera aí, rapidinho. Então a gente tem o seguinte, vai ficar... Eu vou botar o IH cortado na frente aqui. I sobre H cortado. Aí vai ficar integral aqui. De menos infinito a mais infinito. Menos
o potencial, a parcial, né, o potencial em relação a x. Pronto, agora sim. Prontinho. Aí nós temos o seguinte, pessoal, ó. H cortado com H cortado vai embora, I quadrado dá menos 1, com menos 1 dá positivo. E aí isso tudo aqui vai dar o seguinte, vai ficar só, né, a integral aqui de menos infinito, de menos infinito a mais infinito, de menos parcial v, né, em relação a x desse cara aqui. E isso é igual à derivada, né, a derivada aqui do momento em relação ao tempo. Então está provado aqui, né, pessoal? Ou seja, a derivada do momento em relação ao tempo, tá mais bonitinho, em relação ao tempo é igual, né, menos a parcial v, parcial x, ou seja, o parcial do nosso potencial, né, tá? Então, tá aprovado aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Eu pulei esse passo, né? Essa integral aqui que eu circulei a galera em azul, botei destacado em azul aqui. Mas se por algum acaso encontrarem alguma dificuldade na hora de tentar fazer esse passo, a gente faz outro vídeo aqui, tá? Para complementar aí. Mas é isso, pessoal. Já vai 31 minutos aí de vídeo. Eu não quero deixar mais extenso. Espero que você tenha gostado, tá? Tentei abrir o máximo aqui. Então, beleza, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Deixe seu like, compartilha, tá? Eu vou fazer mais resoluções aqui, como essa, né? Do livro de mecânica quântica do Griffiths, tá? Já tenho mais um vídeo já em análise aí pra gente estar fazendo, tá? E já, né, estarei postando mais vídeo para vocês, beleza? Então, valeu, pessoal, deixe seu comentário aí, compartilha. E é isso, é nóis, valeu!